Olá, queridos, é com muita alegria que estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Antes de avançarmos no vídeo, eu quero trazer uma palavra de agradecimento para aquelas pessoas que se inscreveram no nosso canal, que estão curtindo, compartilhando, deixando seus comentários. É muito importante tudo isso, pois isso nos faz ter ânimo até para prosseguir, né? Não é uma tarefa fácil. A propagação do Evangelho, principalmente no tempo em que vivemos, onde tudo vira polêmica, onde tudo muitas vezes gera conflito, né? Todo mundo se acha dono da razão, então não é um tempo fácil, com certeza, como nunca foi, para compartilharmos o Evangelho do Cordeiro. Mas vamos continuar, vamos prosseguir, trazendo, né, os quadros que temos proposto e mais algumas coisas que temos pensado, sempre com o objetivo de propagar a poderosa mensagem da salvação. Hoje nós vamos trabalhar o tema por dentro da Bíblia, trazendo o segundo livro das Escrituras Sagradas, que é o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, como os livros do Pentateuco, ele tem o seu significado no próprio nome. A palavra Êxodo significa sair. Esse livro ele marca um período muito importante do povo hebreu, que foi o período do êxodo do cativeiro do Egito, né? O escritor, não há sombra de dúvidas que o escritor desse livro é Moisés, assim como os demais 4 livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A esfera de ação desse livro ela vai de 1440 a 1400 a.C. E nós podemos dividir esse livro em 12 fatos principais. O primeiro é a narrativa sobre a situação de opressão pela qual passava o povo de Israel ali no cativeiro do Egito, ainda no capítulo 1. No capítulo 2, nós vemos o nascimento de Moisés e a estratégia para salvá-lo. Nós sabemos que o povo do Egito o povo de Israel cresceu bastante no Egito e isso fez com que Faraó levantasse uma perseguição contra o povo, ordenando que as crianças, né, no caso os homens, filhos dos hebreus, fossem mortos, somente as mulheres fossem preservadas, porque dessa forma o povo ia diminuir a chance de uma revolta, de uma rebelião contra a nação do Egito. E no meio disso nasce Moisés, no meio dessa situação, dessa circunstância nasce Moisés, então a mãe, os pais de Moisés, eles decidem esconder Moisés por 3 meses, né, para que a sua vida fosse preservada. E um dia, a filha de Faraó está ali tomando banho no Nilo e eles têm a estratégia de pegar Moisés, colocar num cesto e ir aproximando ali aquele cesto pela água para que ela pudesse se compadecer e criá-lo e adotá-lo. Então, ela acontece dessa forma, ela decide adotar a criança e pede para a irmã de Moisés, que está ali pelas imediações, para providenciar uma pessoa para cuidar. E a pessoa é a própria mãe, então a própria mãe fica cuidando, fica como ama, né, do Moisés, sob os cuidados da filha de Faraó. No capítulo 3, nós já vemos o Moisés adulto, com aproximadamente 40 anos, que entrou no meio de uma disputa entre um hebreu e um egípcio e acabou matando o egípcio e por isso foge para a terra de Midian. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4, nós vemos já uma passagem que acontece 40 anos depois disso, quando Moisés ele é surpreendido pelo Senhor em meio a uma aparição, né, numa sarça ardente, onde Deus se revela a ele e desafia Moisés a retornar ao Egito para libertar o seu povo do cativeiro do faraó, né, da opressão do povo egípcio. A partir do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos a descrição das 10 pragas que antecederam a libertação do povo de Israel. Eu vou colocar em sequência, né, de maneira mais dinâmica para que o vídeo não fique muito extenso. Nós temos a primeira praga, as águas do Nilo se tornando em sangue. A segunda, a infestação de rãs. A terceira, a infestação de piolhos. A quarta, a infestação de moscas. A quinta, a morte dos animais. A sexta, a infestação de tumores. A sétima, a chuva de granizo.
A 8ª, infestação de gafanhotos nas plantações. A 9ª, os 3 dias de escuridão. E a 10ª e última praga, que foi a praga que foi o desfecho para a saída, né, do povo hebreu, foi a morte dos primogênitos. No 12º capítulo, que ainda trata dessa praga, nós temos o estabelecimento da Páscoa, né? Há pouco nós tivemos a comemoração da Páscoa cristã, e essa comemoração, essa festa, que é a festa da redenção do povo de Deus através do sacrifício do Cordeiro, ela teve o seu início nesse livro, né? Relatado nesse livro, nesse episódio da morte dos primogênitos, quando o Senhor falou a Moisés que iria liberar o anjo da morte para que passasse no Egito e matasse todo o primogênito. As únicas casas que seriam preservadas seriam as casas onde o povo, no caso o povo hebreu, tivesse sacrificado um cordeiro e passado o sangue no umbral das portas. Feito dessa forma, todo o primogênito do povo egípcio, inclusive o filho mais velho de Faraó, morreu por causa dessa praga, né? Quando o anjo da morte passou, ele só preservou as casas dos hebreus onde aquele sangue estava aspergido no umbral das portas. No capítulo 14 nós temos a passagem do Mar Vermelho, aquele episódio onde, saindo, né, do cativeiro, o povo em direção já ao deserto, Faraó se arrepende da sua decisão de liberar o povo e começa a perseguir o povo hebreu. Então Moisés está ali na sua frente, o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó em perseguição, e ele fica numa situação complicada. Quando ele clama ao Senhor, o Senhor diz para ele tocar nas águas, e quando ele toca, o mar se abre e ele passa com todo o povo hebreu a pés enxutos, né, e atravessa para o outro lado do deserto. O Faraó então vem em perseguição, ainda entra no mar, mas não consegue atravessar com seu exército, pois as águas se fecham, e ali o exército de Faraó todo morre. No capítulo 16, nós temos o início da peregrinação do deserto e a murmuração do povo, né? Logo que eles passaram ali pelo Mar Vermelho, começou a peregrinação, começaram algumas necessidades, né, em relação à água, em relação à comida, e sem muita demora eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a até ofender Moisés, né, colocando sobre Moisés a culpa por aquela situação que eles estavam passando. Então Deus veio, né, com a provisão e já trouxe uma advertência contra a murmuração do povo também. No capítulo 20 nós temos o estabelecimento do Decálogo, que são os 10 mandamentos, onde a partir daquele momento o Senhor ele vem colocar normas, colocar alguns princípios para que a nação de Israel pudesse assumir contornos, né, verdadeiros de uma nação, de um povo, com leis, com regras, com normas. No capítulo 10 nós temos o estabelecimento, né, o início da estruturação dessas leis, pois são 10 mandamentos principais que se dividem em 613 outros mandamentos, em 613 outras ordenanças que normatizam toda a vida do povo, né? Tudo que compreende casamento, família, propriedade, né, direito à vida, tudo isso está composto dentro desses 10 mandamentos principais que se dividem em outros 613. No capítulo 25, do capítulo 25 ao capítulo 40, nós temos a instituição e a construção do tabernáculo. É interessante que quando eles saíram do Egito, o Senhor orientou o povo hebreu através de Moisés para que eles pedissem doações, né, para que eles pedissem presentes do povo egípcio. E o povo egito deu em grande quantidade joias, né, uma série de coisas que possibilitou que nesse momento aqui eles pudessem ter ofertas para a construção do tabernáculo. De maneira muito minuciosa, o Senhor capacita 2 homens, Bezalel e Aholiabe, para que eles pudessem liderar os artesãos para construir de maneira muito meticulosa o tabernáculo, que foi a primeira habitação de Deus entre os homens. E no capítulo 40 nós temos o desfecho do livro com a glória enchendo o tabernáculo. Assim que o tabernáculo foi erigido, foi construído, a glória de Deus veio sobre o tabernáculo e encheu esse tabernáculo, né? E a partir daquele momento
o Senhor começou a se manifestar ao seu povo exatamente na tenda do encontro, no tabernáculo. Qual a aplicação desse livro para os nossos dias? Esse livro é uma clara analogia do que acontece com aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ela vive no cativeiro do mundo, uma simbologia aqui do cativeiro do egípcio, debaixo do governo opressor de Satanás, que aqui é simbolizado por Faraó, e Deus, por um milagre, por uma obra realmente do Espírito Santo, através do poderoso Evangelho do Cordeiro, ele resgata essa pessoa do cativeiro. Essa pessoa começa uma peregrinação, exemplo do povo hebreu. O nosso deserto hoje é o mundo onde ainda enfrentamos inúmeras dificuldades, mas sempre contando com o favor e com a graça do Senhor. E o nosso objetivo, assim como o povo hebreu, era chegar à terra prometida. O povo estava para chegar em Canaã e nós estamos esperando a nossa redenção para chegar na Jerusalém celestial. Um ponto que eu até já destaquei num vídeo anterior que eu fiz sobre a Páscoa, eu vou deixar um cartão aqui em cima para que você possa assistir, foi a providência do Senhor na vida de Moisés, que aproveitou-se dessa circunstância adversa para colocar Moisés na casa de Faraó e Moisés receber a educação necessária para começar a redigir os escritos sagrados, haja vista que até o presente momento da vida de Moisés, toda a tradição do povo hebreu ainda era transmitida apenas de maneira oral, não havia nada escrito, nada registrado, e consequentemente isso iria se perder. Mas Deus coloca Moisés dentro da casa de Faraó, criado pela filha de Faraó, recebe uma educação que era para muito poucos, e ele então tem condição de começar a escrever essa lei, tá certo? Eu espero que esse pequeno comentário a respeito desse livro possa servir de estímulo para que você possa ler, e se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, tá ok? Que Deus te abençoe. Peço que você compartilhe esse material nas suas redes sociais. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, tá ok? E não desista da palavra de Deus. Insista em conhecer as Escrituras Sagradas porque elas são caminhos de vida, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, amém e amém.